Agora, muito respeitosamente eu falo isso. Esse discurso autoajuda não vai levar a nenhum lugar, hein? Gente, talvez só eu esteja vendo errado. O Daniel Alves é tudo isso mesmo que o técnico falou? É tudo isso que o Daniel Alves está fazendo? É isso mesmo? Eu estou vendo outros jogos do São Paulo. Acho que eu tenho que prestar um pouco mais atenção no jogo do que em outras coisas na hora que eu estou vendo o jogo, porque eu não estou conseguindo ver isso não, gente. Não, sinceramente. O que é o superficial aí? O técnico tem que explicar um pouquinho melhor para a gente. Qual é essa diferença a favor do time, a ponto do time não ser eliminado em 2 competições recentes? Campeonato Paulista e Libertadores da América. E taticamente o Daniel está fazendo um papel estrondoso? Olha, gente, me desculpa, mas vamos respeitar a história, nós temos que respeitar, claro que temos. Claro que temos. Inclusive respeitamos a história desse cara que está conosco hoje, Edmundo, Ed, o animal, né? Mas foi criticado também. Agora o Daniel não pode ser criticado, é isso? Ah, mas estamos falando da história. Bom, legal, a gente sabe o que ele fez no Barcelona. Pô, bacana, ó. Parabéns. Mas no São Paulo ele está fazendo isso? Desculpa, eu estou vendo outros jogos, tá? Sinceramente. Acho que às vezes é melhor não falar nada, fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Desculpa, eu não estou vendo esse Daniel Alves, com todo respeito, sério mesmo. A ponto de fazer essa diferença. Ah, mas ele é líder. Bom, gente, jogadores precisam liderar mesmo, né? Precisam ser parceiros, precisam se comprometer, serem comprometidos com os outros colegas, chegarem cedo, trabalharem com afinco, respeitarem o comando, né? É só uma observação, porque eu acho que é uma forçação de barra muito grande para querer colocar um status de grandes atuações para um Daniel que não tem, na média, feito grandes atuações com a camisa do São Paulo. Tá? Eu adoro o Daniel, hein? Quero que ele faça milhares de coisas legais no São Paulo, só isso. Claro. Já que você o citou, quero saber se o Edmundo concorda com o Leandro Quesada. Bom, João, que o Daniel Alves não está jogando nada, isso é público notório. Mas a gente sabe da história. Quem pediu o Fernando Diniz para a diretoria do São Paulo foi o Daniel Alves. Então, aí agora o Fernando Diniz, que como técnico ainda não construiu a sua história, fica meio que nas mãos do Daniel Alves. Só que acho que essa briga não vai levar a nada. A briga que eu estou dizendo é o seguinte, as cobranças de que o Daniel Alves não é substituído de forma nenhuma, e o Fernando Diniz tentando justificar o que a gente não consegue ver. Eu acho que quem se prejudica com isso é o São Paulo, e eu concordo com o Quesada. Se ele fizesse a diferença, São Paulo talvez tivesse chegado mais longe no Campeonato Paulista, talvez tivesse ainda classificado na Libertadores, ou quem sabe até liderando o Campeonato Brasileiro. Por quê? O jogador que enverga a camisa 10 e ganha o salário do Daniel Alves ganha, geralmente, ou pelo menos na minha época, João, jogava um pouquinho mais do que o Daniel Alves está jogando até agora. Pois é, rapaz, essa é uma discussão boa. São Paulo classificado, sem dúvida alguma já esteve recentemente num momento bem pior, né? O Daniel Alves sendo bastante questionado, o Fernando Diniz nem se fala, quase perdeu o emprego, mas o São Paulo vem aí, né? Passou para as quartas de final da Copa do Brasil, está numa boa situação no Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o Lanús a Copa Sul-Americana. Qual é a sua análise desse momento, Léo Bertozzi? Então, João, a primeira coisa, assim, a respeito do jogo de hoje, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com verdades absolutas, né? Por exemplo, o São Paulo tomou o gol porque recuou. É verdade que algumas trocas, por exemplo, tirar o Luciano, que é um jogador que está no momento iluminado, é uma coisa que seria talvez a última troca que eu faria. Concordo que o Daniel não pode ser tratado como intocável, embora reconheça a importância, a liderança que ele tem dentro do elenco. Mas o São Paulo faz um 2-0, dominando o jogo. O São Paulo toma o primeiro gol quando está o time inteiro no campo de ataque e o Diego erra um passe. Quer dizer, não é que o São Paulo toma o primeiro gol quando já está atrás. No final do jogo está todo mundo atrás e aí é inexplicável a quantidade de jogadores altos que estavam em campo tomar o gol que tomou. Esse é um outro ponto. Aí o São Paulo, de fato, aceitou a pressão e acabou tomando o gol de empate.
Mas, no geral, assim, o problema é que a avaliação é sempre extremada, né, quando se trata nos jogos do time do Fernando Diniz. E os jogos têm 90 minutos, de fato. Mas até o erro individual do zagueiro, o São Paulo estava com o jogo muito na mão e muito dominado e muito merecidamente vencido. Então, acho que tem questões mentais aí para a gente explorar, tanto para o bem quanto para o mal. A questão mental negativa, claro, de ter tomado o gol de empate no final, um jogo que estava na mão, ter deixado o time naquele estado de pânico no final. Mas tem o outro lado, né? O São Paulo, que convive com eliminações vexatórias nos últimos anos, normalmente o time que toma um gol de empate nessas circunstâncias no final vai morto para os pênaltis, né? E os batedores do São Paulo tiveram muita frieza, né? Dos dois, né? Mas os batedores do São Paulo tiveram muita frieza para converter todas as cobranças num cenário que, não sei, se tivesse público seria mais difícil, né? Mas ainda assim não era um cenário tranquilo. Usei o termo vexatório para as eliminações do passado. Ontem não teria sido por causa da qualidade do Fortaleza, né? E acho que é aqui que a gente tem que entrar de novo no elogio ao trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza. Como se adapta bem às circunstâncias, como se adapta bem aos adversários, foi campeão estadual no meio da semana, né? Tem um trabalho que hoje é de absoluta confiança da torcida e do presidente Marcelo Paes. Então, assim, acho que ontem, eu não sei se eu gosto da expressão cair de pé, mas acho que a gente pode aplicá-la ao Fortaleza ontem, né? Sai muito tranquilo em relação ao que produziu na competição, em relação ao que produziu no confronto, e se tivesse saído classificado também não seria nenhum absurdo, não. Perfeitamente. Paulo Lima, e a sua opinião sobre o tema Daniel Alves e sobre o jogo, né? Que bom, Paulo Lima. Além de Inter e Flamengo, tivemos outro bom jogo ontem, São Paulo e Fortaleza, PL. Bom, João, sobre o Daniel, não é de hoje e que eu venho já apontando a maneira como o Daniel se comporta tecnicamente e taticamente mal no São Paulo nesse meio campo. Isso não é novidade, né? Se alguém está falando isso hoje, eu já falo, mas há muito tempo que o Daniel não se encaixou. Agora, ressaltar uma coisa que às vezes a gente deixa de observar para poder, às vezes, criticar aqui e ali, né? Ou então dizer, não, a minha verdade é porque é isso, não é isso. Não é bem assim. O Fernando Diniz mudou a maneira de ser. Daquele time do Fernando Diniz que jogava no Fluminense, que jogava no São Paulo, saindo lá de trás, que toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, toca aqui. O Fernando Diniz parou de fazer isso. Agora, quando o zagueiro do São Paulo erra na saída de bola, é erro. Não é aperto do Fortaleza. Quando o Guga erra no Atlético Mineiro contra o Bahia, não é erro, é o Bahia que aperta. Gente, desculpa, Eugênio. Eu respeito totalmente a sua opinião, mas eu fico com a minha. Foi erro, sim. Por mais que o Inter esteja apertando, você tem a opção de se livrar da bola. O Lomba pode dar um tiro livre, sei lá, uma expressão, né? Arrebentar a bola lá para frente. E ontem o São Paulo pagou por isso. E não foi aperto do Fortaleza, foi erro. O futebol é feito de erros. Porque o time aperta ali. Sim, é uma tática que o mundo inteiro usa, não é de hoje. Agora, experientes como o Isla, por exemplo, o Gustavo Henrique ele nem percebeu que o Thiago Galhardo estava lá, né? Ele atrasou sem ver. Então, assim, tem posicionamentos e posicionamentos. Quer dizer, porque eu não sou o dono da verdade, né? E nem eu digo, a verdade é essa, eu nunca disse isso. Então, ontem, por exemplo, nesse jogo, para mim, a vitória do São Paulo nos pênaltis, ela é categórica pela bola parada, pela conclusão de chutar a gol de uma defesa do Volpi, que ontem, em momento algum, saiu jogando com os pés. O São Paulo, em momento algum, ontem trabalhou jogando com seus alas, porque sabe que é a maneira como o Rogério Ceni trabalha também. Agora, o Fortaleza, no segundo tempo, foi merecedor de virar o jogo. Né? O Bertozzi citou aí a questão do Rogério com um time infinitamente inferior financeiramente, né? Com peças do banco de reservas não tão ajustadas como tem o Diniz para mudar o seu jogo, mas ele, na maneira de trabalhar, ele assustou o São Paulo, ele encurralou o São Paulo e por pouco não vence o jogo, por muito pouco. Merecedor. Eu acho que Inter e Fortaleza ontem se aproveitaram sim de erros dos zagueiros dos dois times, tanto do Flamengo como do São Paulo.